Bem-vindos ao Tranquilamente, um espaço que nós vamos conversar de uma maneira leve e profunda sobre um comportamento, emoções e bem-estar. Eu sou Adriana de Oliveira, sou psicóloga, doutora em ciência do comportamento e ao longo dos episódios nós vamos estar explorando juntos temas que fazem parte do nosso dia a dia, desde os desafios emocionais que nós precisamos lidar até as estratégias para a gente poder viver com mais equilíbrio e tranquilidade. Hoje eu quero falar com vocês sobre positividade tóxica. Não sei quantos de vocês já viram sobre isso, ou já leram sobre isso, mas hoje eu fui pesquisar um pouco mais sobre o assunto e achei a seguinte definição para positividade tóxica. É uma obsessão para com a mentalidade positiva a ponto de se tornar prejudicial ou negativa. Deixa eu explicar algumas coisas aqui para essa definição fazer mais sentido para vocês. O que nós sabemos? Vamos começar pelo que a ciência nos diz sobre o comportamento de reclamar ou você ter um comportamento mais positivo, né? A gente já tem anos de pesquisa aí e a ciência hoje já nos fala alguma coisa. O que ela nos fala? Principalmente, se você for pesquisar, você já vai achar muito material sobre isso. A ciência nos fala que reclamar quando vira um hábito, vira um grande problema para a nossa saúde. Olha só, reclamar é um comportamento normal. O que eu quero dizer com isso? Quando eu estou reclamando de alguma coisa, eu estou expressando meu descontentamento com aquilo ou a minha frustração. Então, de vez em quando, eu acordo e tem mijo de cachorro na minha sala. Eu respiro fundo e falo, porra, Chico, de novo, vou começar o dia tendo que limpar o seu xixi? Olha só, eu reclamei da situação. O que eu estou fazendo? Expressando descontentamento, expressando a minha frustração diante daquilo ali. Você expressar a frustração é um grande problema? Não, não é um grande problema. Qual que é o problema? Quando esse comportamento vira hábito. Se expressar descontentamento e frustração se torna um hábito, você começa a falar para a sua própria vida que tá tudo ruim o tempo todo. É isso que você começa a fazer. Se tudo que acontece eu escolho reclamar e eu reclamo e isso tá um hábito, isso significa que eu estou expressando descontentamento o tempo todo, o que eu acabo me dizendo é, olha só, sua vida é uma merda, não vale a pena. E aí, se você já conviveu com uma pessoa deprimida, num quadro de depressão, o que é característico de um quadro de depressão? Murmuração, a reclamação, a pessoa reclama. A pessoa olha para o mundo, ela acha esse mundo um lugar muito ruim, ela não tem vontade de viver. Por quê? Porque só tem descontentamento, a vida é só dor, a vida é só frustração. Quando a expressão de frustração ou de descontentamento vira um hábito, isso primeiro pode te levar para um quadro de depressão. Acho que é a primeira coisa que eu acho que é importante falar. Isso vai impactar a nossa saúde de diferentes maneiras. O que nós sabemos sobre reclamar? Reclamar demais impacta a nossa saúde mental. Como eu falei, a depressão é característico da depressão, a murmuração, a reclamação, o mundo ruim, tudo ruim. Você começa a ter um foco no negativo, então se você não cai numa depressão, você cai numa ansiedade. Reclamar o tempo todo é falar para mim também que esse mundo tá perigoso. Olha só tem coisas ruins que eu preciso me atentar. O que nós fazemos quando tem uma coisa ruim para eu me atentar? Eu entro em estado de alerta. Se eu fico em estado de alerta o tempo todo, meu corpo vai entender que eu estou numa situação de perigo, eu posso entrar numa crise de ansiedade, eu posso vir até para um pânico. E impacta tanto a nossa saúde mental que um dos fatores que se relaciona com o estresse é a reclamação. Então, olha só, nós sabemos que reclamar faz muito mal. Isso que é só para a saúde mental que eu tô falando, tá? A gente sabe, vou falar isso aqui que eu acho que é importante. A reclamação, o hábito de reclamar, hoje a gente tem estudos que vão começar a indicar que ele compromete o sistema imunológico. Olha que interessante, a gente fala muito sobre violência física, né? Acho que isso aqui é interessante da gente discutir. A gente fala muito sobre violência física e as consequências. Tanto que todos nós provavelmente iríamos intervir se a gente visse uma situação de violência física acontecendo que a gente avalia que não deveria estar acontecendo contra uma criança, contra uma mulher. Provavelmente 100% de vocês falaram, não, com certeza eu iria intervir. Ok. Qual que é
a consequência da violência física? Muitas para a saúde, né? Tem muitos condicionamentos aí que vão acontecer em decorrência disso. Então, isso vai deixar marcas a curto e longo prazo. Só que a gente começou a estudar mais a violência emocional. E sabe o que a gente descobriu? Que a violência emocional, pessoas que passaram por contextos de violência emocional têm os seus sistemas imunológicos mais comprometidos. O seu sistema imunológico fica mais deficitário, fica mais problemático. Olha que maluquice, gente, pensa isso comigo. Quando você violenta emocionalmente alguém, quando você violenta uma criança emocionalmente, aquilo não vai trazer muitos impactos na hora, talvez. Você chamar uma criança de burra, você chamar uma criança de incompetente, você falar que ela não faz nada direito. Isso são violências emocionais que a gente faz. Isso talvez não gere muito comprometimento imediatamente, mas o que nós sabemos agora? Compromete o sistema imunológico. O que é o sistema imunológico? Todo o nosso sistema de proteção. Então, uma pessoa que passa por violência emocional, ela é comprometida no lugar mais importante. Compromete toda a defesa do corpo dela. Ela se torna uma pessoa muito mais doente na vida adulta, ok? Tudo isso para falar sobre o reclamar. Reclamar produz essas consequências. Reclamar vai comprometer seu sistema imunológico. Aí, como a gente começou a não gostar de quem reclamava, a gente começou a ver que o importante, então, era que a gente fosse positivo. Então, seja mais positivo. Uma pessoa que reclama muito, imagina, falei 10 minutos das coisas ruins que tem ao você reclamar muito. O que você quer falar para essa pessoa? Você precisa ser positivo. Quantos estudos tem aí, né? Começa a ter, mesmo na área de psicologia, que começa a mostrar em contrapartida do reclamar os benefícios de você ser uma pessoa positiva. Sabia que já existem estudos sobre isso? Então a gente tem estudos que pessoas mais otimistas, mais positivas com a vida, elas têm menos transtornos de humor. Então, quando elas vão para alguma patologia, elas não caem nos transtornos de humor. Olha que interessante. O humor dela fica resguardado, ela vai para outras questões quando isso acontece. Essas pessoas vivem mais, então elas têm um tempo de vida maior. E essas pessoas relatam muito mais sensação de bem-estar e felicidade. Então, olha só, reclamar gera muitas consequências negativas para o meu corpo. Reclamar compromete o meu sistema imunológico. Reclamar compromete minhas relações, né? Não vou entrar nisso, mas compromete relacionamento. Compromete meu corpo, o corpo tá doendo, tensionado. Por quê? Reclama, reclama, reclama. Em contrapartida, a gente começa a ter estudos que mostram que você ser mais positivo, de fato, traz benefícios. Então, você ser uma pessoa mais otimista vai fazer você viver melhor. Você ser uma pessoa otimista vai fazer você ter uma vida talvez um pouco mais leve, né? Você vai lidar com a vida de maneiras mais leves. Então, o problema, e aí olha só, o grande problema não é de você ser otimista, né? Não é um problema de você ser uma pessoa positiva. O problema é a gente entrar numa positividade excessiva. E é sobre isso que eu quero entrar aqui com você hoje. Olha só, uma positividade excessiva, ela vai comprometer até algumas defesas básicas do nosso sistema emocional. Por quê? Bom, no meu sistema emocional, ele está programado, né? O meu sistema límbico, o meu sistema nervoso, o meu e o seu, tá? Ele está programado para quê? Para reagir a situações de perigo. Então, é mais ou menos assim, eu não posso estar em alerta o tempo todo. Mas se eu viver uma vida inteira e em momento algum eu estiver num estado de alerta, provavelmente é porque eu morri cedo, morri nova. Quando eu entro num estado de alerta, isso me ajuda a responder ao mundo. Então, eu preciso saber, o meu corpo precisa saber identificar quando que ele pode relaxar e acalmar e quando ele precisa estar pronto para uma situação de fuga, para uma situação de embate, para uma situação ali que eu preciso me defender. A gente precisa estar pronto para isso. E aí, qual que é o problema? Quando nós nos tornamos positivos de maneira excessiva, então tudo o que você olha no mundo, não importa o que está acontecendo, você começa a falar que está tudo bem? Não, está tudo bem, não, está tudo bem, não, está tudo bem. A verdade é que o que você está fazendo ali é suprimindo suas emoções. Por quê? Porque não está tudo bem sempre. Para ninguém. Não está tudo bem sempre. Eu vejo que as pessoas têm muito dessa ilusão. Não, preciso ter dinheiro para ficar feliz. Não.
100 mil resolveria meu problema hoje. Não, meu problema é que eu tô solteira, eu preciso casar. Não, meu problema é que eu tô casada, eu não aguento mais essa pessoa, mas eu não quero me separar porque eu não quero vir pro meu segundo, pro meu terceiro divórcio. Olha só, a gente tá consumido por essas coisas o tempo todo, todos nós. Tô na carreira certa, não tô na carreira certa. Gente, dá 40 anos pra você ver o tanto de crise que você começa a ter. Tô chegando na metade da minha vida, não tô chegando. Tenho tempo, não tenho tempo. Olha só, o tempo todo nós, indivíduos normais, seres humanos, estamos voláteis. Nos sentimos tristes, nos sentimos felizes, nos sentimos com raiva, nos sentimos alegres. Tudo isso está acontecendo. Quando eu começo a dizer que não importa o que aconteça no mundo, eu estou bem, na verdade você não está bem, você está suprimindo suas emoções, você está ignorando elas, você está calando elas, é isso que você está fazendo. Deixa eu te explicar a diferença de uma coisa para outra. Já viu a história do copo meio cheio ou do copo meio vazio? Então tá lá um copo pela metade, com metade de água, e você pergunta pra pessoa, como que esse copo tá? Se a pessoa responder, esse copo tá meio vazio, é que ela tende a ser uma pessoa mais pessimista. Se essa pessoa responder, esse copo tá meio cheio, ela tende a ser uma pessoa mais otimista. Ok? Então, se eu olho e vejo o copo meio cheio, isso é uma coisa, eu tô sendo mais otimista naquela situação. Mas se eu olho um copo vazio e eu falo que ele tá meio cheio, na verdade agora eu tô num estado de delírio ou alucinação. Vocês conseguem entender a diferença? Eu olhar para as coisas e falar, não, gente, saiu todo mundo com vida, vamos agradecer, né? As nossas vidas são mais importantes, a gente conseguiu sair todo mundo bem aqui dessa situação. Ok, você vê o copo meio cheio. Ah, não gostei, mas não, valeu a experiência e tal. Você tá vendo o copo meio cheio. Outra coisa é você tá, às vezes, na merda, destruído. As pessoas perguntam, como você tá? Você fala, tá tudo bem. E às vezes a gente se fala, a gente se mente tanto, às vezes nessa coisa da positividade, a gente mente tanto pra gente mesmo, que chega uma hora que a gente começa a acreditar nas próprias loucuras que nós estamos falando. E aí é o que a gente vê muito, infelizmente, algumas pessoas, que se você chega e fala, olha só, esse comportamento não é legal, você precisa lidar com isso. Sua mãe vai morrer. Você precisa lidar com o luto dela, tá acontecendo, né? A pessoa tá lá no estado terminal. Não, tem que ser positivo, tem que ser positivo. Sabe por quê? Porque tudo se move na força do nosso pensamento. O que as pessoas que falam isso às vezes esquecem é que as coisas se movem na força do meu pensamento, mas nem sempre no caminho que eu quero. Desculpa, mas essa é a realidade. Então, olha só, e aí esse é um problema, né? Muitas vezes uma pessoa procura um coach e é isso, você tem que pensar positivo, você tem que pensar positivo. Entenda, eu não estou dizendo que você não deve pensar positivo. Eu estou dizendo que só pensar positivo também fala a seu respeito e fala também de um problema. Do mesmo jeito da pessoa que só reclama. Uma pessoa que só reclama, ela tá me falando de uma maneira que ela olha para esse mundo. Ela tá me falando de uma maneira que ela vê esse mundo. Uma pessoa que é positiva, 100% positiva o tempo todo, ela também tá me dizendo como ela vê esse mundo. Só que ela tá vendo esse mundo errado. Porque para ela ver o mundo super positivo o tempo todo, gente, ou ela tá abaixo de Rivotril, que ela vai conseguir ver isso, ou ela tá ignorando o que é ser humano. Ser humano significa sentir coisas diferentes. Ser humano significa estar muito feliz porque você recebeu uma notícia e no outro dia você está muito triste por alguma outra coisa que aconteceu. Olha só, a gente está vendo aí o que está acontecendo com o Rio Grande do Sul. As inundações, sem água, né? Desde a semana passada a gente está acompanhando aí o sul do país. Eu confesso para vocês que eu senti raiva. Senti muita raiva semana passada. Eu passei a semana toda com raiva, me sentindo irritada com aquilo. Eu tava irritada com as pessoas. Eu tava irritada com quem tinha iPhone, entendeu? Porque quem tem iPhone na minha cabeça tá desmatando as árvores. Olha, tudo tava me irritando. O mundo, semana passada, me irritou. Eu pensava no Rio Grande do Sul, eu ficava irritada. Quando foi hoje, estava até conversando com a minha esposa, a gente entra aqui. Quando foi hoje, eu comecei a ver umas fotos. Eu chorei. Eu falei com a minha esposa, tô tão triste. Você fala, como que você sai da raiva pra tristeza? Seres humanos. É isso que nós somos.
Isso que eu tô te dando um intervalo de uma semana. A verdade, gente, é que nós somos muito voláteis. As mulheres, então, 28 dias que o ciclo menstrual vai seguir, 28 dias, cada dia ela é uma pessoa diferente, né? De maneira hormonal, as mulheres variam muito. O que que significa? Que as nossas emoções também vão variar. Às vezes no mesmo dia. Acontece uma coisa, eu tô feliz, acontece uma coisa, eu fiquei triste. O problema de pessoas muito negativas é que pode ter acontecido 10 coisas felizes e 10 coisas tristes, que ela só consegue ver as 10 tristes. Se tiver acontecido 10 felizes e 9 tristes, ela consegue ver 9 tristes. Se tiver 10 coisas boas e uma triste, o que ela vai ver? O triste. A pessoa que já adquiriu o hábito de reclamar, ela tá com o olhar dela condicionado a olhar para o mundo e ver a coisa triste, ver a coisa ruim. Só que em contrapartida, a gente está com a pessoa aqui do lado que está fazendo o quê? Uma coisa ruim, não, perdão, uma coisa boa, 9 coisas ruins e ela tá como? Não tá tudo certo. Quem não assistiu Titanic, você precisa ver, tá? Esse filme é um clássico do Hollywood lá. Com certeza, né? Esse filme é muito bom. Tem uma cena no filme, que eu acho que é uma das cenas mais famosas, é que quando o Titanic começa a afundar, e aí chega uma hora que todo mundo sabe que ele vai afundar, os músicos decidem tocar. Eles falam, tipo assim, vai afundar mesmo, vamos continuar tocando aqui. E eles ficam tocando. E o pau comendo ao redor, as pessoas caindo, não sei o que, brigando, as pessoas gritando. E eles tocando. Olha só, isso é positividade tóxica. Você consegue entender? Muitas pessoas, tipo assim, não, vai dar tudo certo. Aí vai dar tudo certo, não cuida da saúde. Vai dar tudo certo, não precisa melhorar a alimentação. Vai dar tudo certo, não precisa fazer atividade física. Vai dar tudo certo. E ao invés de lidar com as coisas boas e com as coisas ruins, isso vai gerar consequências. Deixa eu te falar onde que isso aqui vai gerar consequências. Além de que isso gera transtornos mentais, não vou me aprofundar nisso, sabe uma coisa que isso aqui vai gerar? Pessoas super positivas, às vezes, têm dificuldade em aprofundar relacionamento. Por quê, Adriana? Porque, gente, relacionamentos íntimos envolvem intimidade. Intimidade é uma coisa que incomoda os dois. O que isso significa na prática? Significa que para você ter uma relação saudável e íntima, você vai ter que ter conversas difíceis. Você vai ter que falar sobre coisas que você não gostaria de falar. Você vai ter que ouvir coisas ao seu respeito que você não gostaria de saber que você é assim. Faz parte. Aí a gente tem uma geração mega positiva, positivo, que não consegue sair do terceiro encontro. Mas o que está acontecendo? Ou que muitas vezes entra de relação e sai de relação e as pessoas se sentem completamente vazias. Essa é uma coisa que eu tenho ouvido com frequência, né? Essa solidão contemporânea que a gente tem vivido, de estarmos tão conectados e de estarmos tão sós. Essa é a realidade, esse é o momento que a gente vive. Quando eu decido ser o cara positivo que só vê o copo meio cheio, tendo copo não tendo água não tendo, muitas vezes eu vou comprometer coisas que são importantes na minha vida que eu queria ter. Você quer ver uma das coisas que isso vai produzir também? Estagnação pessoal e profissional. Tem muita gente, às vezes você vê a pessoa e você fala assim, fulano não tem ambição. Gente, tem muita gente que não cresce, não é porque a pessoa não tem ambição, porque a pessoa não tem coragem. A pessoa não tem coragem de se expor. A pessoa não tem coragem de correr atrás. Entende? Esse é o ponto. Não é porque a pessoa não poderia. Não. Por falta de coragem, a gente estagna. Aí como que a gente faz para lidar com a frustração da estagnação? Não, nunca quis muito mesmo, eu só queria isso aqui. Mas fala mal das pessoas que têm. Entende o comportamento? Olha só, quais são os cuidados que a gente precisa ter? 2 cuidados. Cuidado 1, né? Como que eu posso ter uma vida aí mais ou menos saudável? 2 cuidados. Cuidado 1, não seja o Lula Molusco. Já assistiu o desenho do Bob Esponja? Quem é o Lula Molusco? Ele tá sempre reclamando. Não importa o que aconteça, ele tá sempre mal-humorado. Não importa o que aconteça, não importa ser feriado, ele tá sempre mal-humorado. Não seja o Lula Molusco, ok? Isso vai te fazer mal. A gente precisa aprender a reconhecer. Isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim, isso aqui foi bom, isso aqui foi ruim. E o segundo cuidado que a gente precisa ter é pra gente não ser o Bob Esponja.
Porque olha só, não sei quantos de vocês são fãs do Bob Esponja não, mas o Bob Esponja tem comportamentos problemáticos. A começar dele ser uma esponja, isso já é muito simbólico. Não é incomum as pessoas falarem, às vezes elas terem problemas de relacionamento que elas não conseguem lidar, porque elas absorvem tudo o que acontece. Ela fica sofrendo a vida da pessoa. Quem é essa pessoa? É o Bob Esponja. E como que é o Bob Esponja, gente, no desenho? Ele é o cara positivo, ele é o cara que tá tudo bem. O mundo tá caindo, pegando fogo, ele tá rindo, brincando, como se nada tivesse acontecendo. A gente precisa tomar cuidado para não estar nesses polos. Qualquer um dos polos vai nos adoecer. Ok? Se eu estiver no polo que eu não consigo reconhecer uma coisa boa na minha vida, por mais que elas aconteçam, eu vou estar no polo de adoecimento de doença mental. Se eu estiver no outro polo, né? No polo lá do Bob Esponja, que tá feliz o tempo todo, que tá alegre o tempo todo. Gente, desconfie de pessoas felizes o tempo todo. Essas pessoas têm problemas. Qual que é o problema dela? Provavelmente ela não sente emoção. Conhece pessoas que estouram? Já ouviu isso? Não, fulano é super calmo, mas quando ele estoura, aquela pessoa não é calma, ela nunca foi. O que está acontecendo então? É que ela vai guardando dentro dela, até ela estourar. Ela é o Bob Esponja. Existem filmes sobre isso, Dia de Fúria. É o cara calmo que nunca faz nada e um dia ele reage e ele mata a pessoa, né? Esses são os crimes passionais, olha só. Esse é o Bob Esponja. Esse é um personagem que a gente precisa tomar cuidado para nós não estarmos lá, ok? Olha só, como evitar, né? A gente vive muitas emoções. Viver no Brasil é viver com muitas emoções, né? Você sabe disso. A gente está acompanhando o Sul. Não sei se continua acompanhando, né? Acompanhando que vai piorar. Hoje eu estava lendo uma matéria que a previsão é que a gente tenha 3 milhões de pessoas no Brasil que precisem fazer uma migração climática. O que é uma migração climática? O lugar que elas vivem hoje estará inabitável daqui a algum tempo. Ou pela enchente, Califórnia agora está pegando fogo. Olha só, é difícil viver no mundo, né? Se você sair aqui, se você acompanhar as notícias da semana passada, climática, houve eventos climáticos no mundo inteiro. É difícil lidar com tantas emoções quando nós temos tantas notícias diferentes no mundo. Então, eu sempre recomendo, tá? Para você que tem Instagram e segue páginas de jornal, você tem que ter página de gatinho fofinho também. Tem que equilibrar, entendeu? Eu sigo várias páginas de cachorro, várias páginas de chihuahua. Tem hora que eu paro só para ficar vendo chihuahua no meu Instagram. Aí encho meu coração de esperança e volto a trabalhar. Olha só, emocionalmente nós somos muito demandados o tempo todo. Viver no Brasil, viver no mundo, gente, é difícil. É tão difícil que chega a ser idiota, vamos dizer assim, uma pessoa buscar equilíbrio emocional. Ai, meu Deus. Equilíbrio emocional. Já vou chegar lá. Vamos lá. Olha só. Quero te dar algumas dicas, ok? Então, como que eu saio, né, desses polos? Como que eu saio da reclamação? Como que eu saio dessa positividade tóxica? Como que eu consigo me colocar aí no mundo de uma determinada maneira que eu consiga lidar bem com as minhas emoções? É isso, essas dicas que eu quero te dar hoje, tá? Pra você não cair nem num erro nem no outro. Primeira coisa que você precisa entender é uma coisa sobre a vida. Eu fico filosofando muito sobre a vida. Antes de vir pra cá, eu tava na varanda falando pra minha esposa que eu fico tentando entender a vida, o mundo. E tem um universo que eu não entendo, mas uma coisa que eu já entendi é que a vida é água. Ah, Adriana, o que que significa? A vida é fluida. A vida se move, igual a água no rio. Essa é a vida. Isso significa o quê? Significa que hoje eu tô aqui com você e significa que daqui a 6 meses eu posso não estar numa segunda-feira, eu posso estar numa quinta. Ou significa que eu posso estar fazendo uma outra coisa. Isso significa dizer que a vida é fluida. Olha só, em dezembro de 2022, vamos colocar assim, se em dezembro de 2022 você falasse para mim, Adriana, daqui a 3 meses você vai pedir demissão. Eu ia falar, eu não vou fazer isso porque eu já decidi que eu vou ficar até o final do ano. E quando eu decido uma coisa, eu faço o que eu falo. Foi isso que eu pensei. Olha só que o que a vida fez? Comecei o semestre, comecei a me sentir mal, comecei a ter uma série de episódios de crise de ansiedade. Aí o que eu fiz? Falei, não, vou pedir demissão, pedir demissão. Qual que era o meu planejamento? Ficar até o meio do ano. O que a vida fez? Não é para ficar mais aqui. Olha o que nós fazemos, gente. A vida move. A vida tá me levando para um outro lugar. O
que nós fazemos? Que foi uma coisa que eu podia ter feito. Na verdade, na época, me foi aconselhado a fazer isso. Na época, peraí. Vamos lá, deixa eu voltar a história. Olha só, na época que eu decidi sair da UDF, me orientaram primeiro a entrar de licença médica. Falaram, não, tira uma licença médica. Eu falei, olha, não vou tirar porque eu não ia parar de atender, eu precisava atender para continuar pagando as contas. Eu falei, eu não vou fazer isso. E aí me indicaram, não, então vai para o psiquiatra e toma remédio esse semestre. Eu não queria tomar remédio para aguentar aquele semestre, entende? Eu queria sair dali. E eu lembro que na época que eu pedi demissão, uma amiga minha virou e falou assim, mas você tá colocando a culpa da sua ansiedade nisso e vai que a culpa não tá nisso. Eu falei, mas eu preciso pelo menos tentar. Quando passou uma semana, eu liguei para ela e falei, olha, de fato, assim, eu continuo ansiosa com uma série de coisas, mas eu pelo menos voltei a dormir. A gente adoece quando a gente não entende que a vida é fluida. A gente adoece quando a gente não entende que as coisas mudam. Isso significa o seguinte, significa que tem momentos na vida que são aqueles momentos flow. Já viveu um momento flow na sua vida? Tudo acontece. Você chega no shopping, a vaga perfeita para você. Você chega em casa, seu marido, sua esposa, seu pai comprou aquele negócio que você sabe que você gosta. Sabe, parece que cada dia está sendo preparado com cuidado e com mimos para você. Já viveu esse momento na vida? A vida corre, tudo parece fácil, as coisas simplesmente dão certo. O que é isso? A vida correndo. Como que você vai estar nesses momentos? Feliz, contente, alegre, animado, entusiasmado, cheio de adrenalina, de dopamina, sentindo prazer na vida. E tem hora que a vida se torna um perrengue. Que se fala, não tem condição disso aqui estar acontecendo. Aí quando o negócio já piorou de todas as maneiras que você fala, não tem como piorar mais. Tem. É nesse momento que você descobre que quando o negócio tá ruim, ele pode piorar muito mais. Né? A gente vê os adolescentes entrando em crise, você pensa, você nem sabe ainda como o perrengue vai ser. Olha só, tem momentos na vida que parece que o negócio barra, parece que para assim, ó. Parece que não importa o que você faça, não dá certo, a coisa não anda, você faz, dá errado, você faz, dá errado, você faz. Você fica frustrado, você se sente mal, você tá triste, você tá frustrado, você tá deprimido. Você tá vivendo a vida. Por quê? A vida é isso, a vida são as nossas emoções voláteis. Ora eu tô feliz, ora eu tô triste, ora eu quero ficar grudadinha na minha esposa no sofá, ora eu quero sentar do outro lado porque eu tô irritada, eu não quero que ninguém me encoste. A vida é esse movimento, é isso que acontece. Aonde que nós erramos, Adriana, falando, né, dessa positividade? Aonde que a gente erra? Nós erramos quando a nossa busca vira por estabilidade. Uma pessoa que entra numa positividade excessiva, ela tá buscando uma estabilidade emocional, que é o quê? Eu tô sempre bem, tudo tá sempre bem, tudo tá sempre bem. Olha só, buscar estabilidade emocional vai te deixar constantemente frustrado, porque você vai ter pouca. E quando você estiver conseguindo ter, tipo assim, quando você fala, nossa, eu tô super estável emocionalmente, você precisa marcar terapia porque você pode estar ignorando alguma das suas emoções. Essa é a realidade. Como que eu faço para não ser nem um reclamão? E como que eu faço para não ser o Bob Esponja puxador de todo mundo? A gente precisa aprender a buscar se estabilizar. Nós não temos que buscar estabilidade. Nós precisamos aprender a nos estabilizar. É isso que acontece. Não te contei que eu fiquei triste hoje vendo as fotos? Fui conversar com a minha esposa. Conversei com ela, falei, fiquei triste, eu vi, não sei o quê. Chorei. Ela falou, você tá chorando? Eu falei, tô chorando. Aí eu chorei. Ela falou, por que você tá chorando? Eu falei, porque eu tô triste. Ela falou, mas por que você tá triste? A gente já tinha conversado, né? Eu falei assim, eu tô triste porque tem hora que o mundo é muito injusto, é muito ruim viver num mundo que você sabe que é injusto. Ela falou, eu falei, muita gente tá sofrendo, pagando por erro de outras pessoas. Ela falou, Aí eu chorei mais um pouco, enxuguei as lágrimas, até chorei um pouco agora, lavei o rosto. O que vai acontecer amanhã? Também vai passar. Até porque amanhã
trará novas irritações para a gente poder viver, né? Afinal, a gente vive no Brasil. Olha só, não é um problema. O problema da nossa cultura é que a gente aprendeu que sentir emoções é errado. Então a pessoa chora, se desespera, a pessoa é fraca, tá chorando, não aguenta nada. A pessoa fica irritada, se falar, a pessoa é maluca, irritada, você não pode falar nada que a pessoa já se estressa. E a gente aprendeu que todas as emoções, tirando alegria e felicidade, você não pode ser muito. Se você for muito, você vai ser chamada de histérica. Tem que ser uma alegria ali, numa medida social. A gente aprendeu que qualquer saída dessa medida social, nós somos descontrolados. E isso é uma grande mentira. A saída dessas normas culturais só significa que nós somos pessoas diferentes, que sentimos de maneira diferente. Um dia eu estava aqui em casa e tinha uma criança gritando. Ó pulmão que saúde aquela criança tinha. Eu fui na janela assim pra ver, ela tava gritando. Eu virei pra minha esposa e falei assim, da onde que vem tanta dopamina nessa menina? Como que essas crianças têm tanta energia pra dar uns gritos desses tão forte? Aí ela virou pra mim e falou assim, você acha que esse grito some? Eu falei, eu não sei, mas se aparecer na vida adulta a gente chama isso de histeria. Essa é a verdade. Nós começamos a patologizar as emoções que a gente não considerava que estava na faixa normal. Por isso que a gente tem esse monte de classificação. Não vou entrar nisso hoje. Olha só que a gente precisa, na verdade, ao invés de se preocupar qual que é a norma emocional, social, a gente precisa se preocupar em aprender a ouvir as nossas emoções. E ao ouvir as nossas emoções, aprendermos a nos estabilizar. Além, né, vamos colocar assim, além da gente ter aprendido que fora da margem você tá quase num quadro patológico, a gente aprendeu a não se escutar. Então, a gente tem uma cultura longa que nos fala o seguinte, não confia em você. Você tá sentindo isso? A criança fala, tô com fome. Olha que coisa maluca. A criança fala, tô com fome. A mãe fala, não tá não. Você tá dentro da criança para saber que ela não tá? Olha só, quando a gente faz isso em relação a milhões de coisas, a gente está invalidando o sentir daquela pessoa. Quando uma criança chora e você fala, não fica triste não, você está invalidando o sentir daquela pessoa. Você está ensinando para ela que isso é errado. E aí você começa a ensinar para ela que se ouvir é errado. E é aqui que a gente errou muito. Por quê? Como que você foge do só reclamo ou tá tudo bem, obrigada? Você precisa aprender a ouvir suas emoções. As nossas emoções nos falam coisas. Hoje eu acordei, tomei café, limpei o xixi do Chico que tinha na sala. Fiz um carinho neles, fui pra academia, voltei, tomei um banho, meditei, comecei a atender, fiz umas coisas que eu precisava, gravei um vídeo que eu precisava gravar, voltei, atendi, fui almoçar, almocei com minha esposa, conversamos, almoçava uma delícia. O dia tava ótimo, tava uma delícia o dia. Eu falei com ela, eu falei, olha, momentos assim, eu fico até querendo desmarcar a terapia, que eu falo, vou pra terapia fazer o quê? Tô ótima, tô equilibrada. Tô aqui, ó, centrada. Aí eu pensei, o que isso diz? Aí eu pensei, esse dia aqui, ó, o que é esse dia? É o dia que eu começo devagar, é o dia que eu não faço as coisas correndo de manhã, é o dia que eu tenho tempo de fazer minha meditação e de começar o dia. Quando eu olho para esse dia e eu olho o que eu sinto nele, eu penso, bom, eu preciso ter mais dias assim. Hoje eu tava conversando com a minha irmã, falei, como você tá? Ela falou, tô bem. Ela falou, eu estive no sítio esses dias e voltei super bem. Eu falei, você precisa entender o que o sítio está te proporcionando, que a sua vida aqui no dia a dia não está te proporcionando. E, Adriana, como que eu vou saber disso? As suas emoções. Se você tá no trabalho, você tá o tempo todo tenso, você tá o tempo todo nervoso, você tá com o olho tremendo, você tá tendo palpitação quando você vai trabalhar, as suas emoções estão te dizendo que o seu tempo naquele lugar acabou. Ou você muda, ou você precisa aprender um outro jeito de se relacionar com aquelas pessoas. É isso que o seu corpo está te dizendo. Mas o que a gente faz? Como que a gente faz com o nosso corpo? A gente toma remédio. Gente, entenda, não sou contra a medicação ela é importante, existem pessoas que precisam sim tomar medicação. Só que, no ano passado, deixa eu contar isso aqui rapidamente, 2022, final de 2022 eu comecei a ter alteração de sono, comecei a não dormir bem. E de lá pra cá foi ladeira abaixo.
E aí comecei a ficar muito ruim, 2023 só piorava, piorava, piorava. Começa a ir pra médico, vai pra psicólogo, fui pra psiquiatra, fui pra não sei o que, não é isso, e vai não sei o que, e faz exame, e não é isso, e faz exame, faz exame. Quando eu cheguei numa médica, que tava quase final do ano já tinha passado por vários médicos ainda, sem saber e só me sentindo mal, quando eu cheguei na médica, ela me pediu uma série de exames. Eu levei os exames assim, com certeza ela vai saber qual que é meu problema. Já tinha feito, tinha passado o ano inteiro fazendo exame. Quando eu cheguei lá, com o meu exame, ela olhou, ela falou, Adriana, era o que eu temia. Eu pensei, puta que pariu, né? O que aconteceu? Ela falou assim, a gente vai ter que pedir mais exames. Quando ela falou isso, eu comecei a chorar. Eu tava frustrada, eu tava triste, eu tava cansada, eu tava um ano me sentindo doente sem conseguir saber o que tava acontecendo. Aí sabe o que ela fez? Ela virou pra mim e falou assim, você quer um antidepressivo? Eu falei, não, eu quero saber qual o problema eu tenho, eu quero resolver o problema que eu tenho. Olha só, você vai em qualquer médico hoje, se você fala que você não tá bem, ele vai te oferecer. Você quer um antidepressivo? O que é um antidepressivo? Shhh, deixa eu calar a sua tristeza aqui. Não, eu quero estar triste, eu preciso estar triste. Eu preciso estar triste para saber, porque a minha tristeza me diz de algo que está acontecendo. Eu estava com um problema no meu corpo, eu estava tendo consequência. A minha tristeza me falava de algo que estava acontecendo dentro de mim. O que a gente faz? Shhh. É isso que a gente faz. Como que eu mudo? Como que eu saio do só reclamão para o só positivo? Como que eu venho para um equilíbrio nisso? Você precisa aprender a ouvir o seu corpo. O nosso corpo nos fala quando as coisas acabaram. A gente precisa aceitar. A gente precisa comer com atenção porque o nosso corpo fala. Esse dia eu estava comendo muito. Eu até voltei para dieta agora. Aí quando foi ontem eu cheguei em casa. Quando eu cheguei em casa eu falei assim, pensei, tô com fome. Eu pensei, eu tô com fome? Vamos ver. Aí eu pensei, vamos ver se eu tô com fome? Deixa eu observar meu corpo para ver se eu tô sentindo fome. Aí eu parei, observei, falei, não tô com essa sensação de fome. Aí eu nomeei, eu falei, eu estou com vontade de comer. Não tô com fome, eu tô com vontade de comer. Tô com vontade, mas agora não vai dar. A gente comeu, daqui a pouco a gente come. Eu tenho vários diálogos comigo, gente. Faz sentido isso aqui para você? Você precisa ouvir seu corpo. Quarto ponto para a gente encerrar, que eu já até me perdi aqui no meu tempo. Como que eu faço, né, para viver uma vida com emoções mais equilibradas? Como que eu me aprendo a me reestabilizar, né? Como que eu me estabilizo? Eu acho que essa é uma das primeiras coisas. Quer aprender a se estabilizar? Você precisa aceitar. Aceitar o quê? Aceitar tudo. Aceitar quando você tá triste. Aceitar quando você tá com raiva. Você precisa aceitar. Aceitar, você é assim. Você precisa aceitar isso. Aceitar. Tô triste, tô com raiva, tô não sei o quê. E, olha só, por que aceitar? E às vezes aceitar num nível até mais profundo. Às vezes a gente precisa aceitar que talvez algumas coisas não vai dar para mexer. Existem algumas dores na nossa vida que a gente vai precisar acomodá-las. Uma mãe que perde um filho, a dor nunca passa. A dor é acomodada, mas a dor daquela perda vai ficar nessa pessoa a vida toda, essa é a realidade. Vai acomodar de maneira que essa vida siga. Só para te dar um exemplo disso que também acontece muito. Às vezes a pessoa tá no estado de luto, perdeu alguém, tá triste. Quando acontece alguma coisa, essa pessoa se sente feliz, aí ela fica culpada porque ela tá feliz, porque ela tinha que estar triste. Você não precisa se sentir culpado por estar feliz quando você está no momento de luto. Essas são as nossas emoções, elas fazem isso com a gente. A gente ouve uma coisa que a gente gosta, aquilo vai provocar uma sensação de felicidade. A gente ouve uma coisa triste, aquilo vai provocar em nós tristezas. A gente precisa lidar melhor com a fluidez que é as nossas emoções. E para isso você precisa aceitar. Deixa eu caminhar para o final aqui. Para isso você precisa aceitar. E aí eu quero terminar essa live, não sei se você conhece, mas eu quero terminar essa live com a oração, que é uma oração do AA, dos Alcoólicos Anônimos. Eu até preciso começar a falá-la, mas para mim teve um período que eu recitei muito essa oração. Ela é importante para os ansiosos, tá? Olha só, fala o seguinte: nos dê, Senhor, a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir as duas coisas. No final das contas, a gente precisa disso aqui, ó.
serenidade para aceitar. Existem coisas que vão acontecer que é isso, né? Quando eu perdi a minha cachorrinha, eu tinha uma cachorrinha antes dos meus animais agora, Sara. Sara começou a tratar desde pequenininha um problema que ela teve, depois precisou começar a tratar o fígado, e aí com 9 anos ela começou lá a ter alguns problemas mais graves e tal. Um dia eu levei ela pro hospital, ela tava passando mal. Eu cheguei no hospital e ela tava com câncer, eu já sabia, tava com câncer no fígado, e se espalhou e tinha pegado no sistema nervoso. A médica virou pra mim, a veterinária virou pra mim e falou assim, se você quiser a gente pode deixar ela no soro. Eu falei, ela vai viver quanto tempo? Ela falou, alguns dias. Falei, não quero. Olha só, aceitar que tem momentos que tem coisas que você não muda. Tem hora que você vai enterrar um filho, vai doer pra caramba, vai acontecer. Tem hora que você vai terminar um casamento que você achou que seria pra sempre e vai te lacerar. Tem hora que, gente, a vida é isso, a vida, de vez em quando, todo mundo sabe aí, ó, eu tô até chorando. De vez em quando a gente toma umas quedas, faz parte, entendeu? Vamos pegar o que tá acontecendo no sul. 1 milhão de pessoas desabrigadas sem energia elétrica. O seu adolescente na sua casa fica 2 horas sem Wi-Fi e já começa uma briga. Imagina, sem energia elétrica aquelas pessoas estão. O que elas podem fazer? Nesse momento, nada. Elas podem aceitar. Ok? Tem que aceitar, não tem que fazer, tem que sair de casa. A escolha é essa. Só que o quê? Coragem para modificar. Tá, tudo bem. Eu tava até conversando com a minha esposa isso. Eu falei, eu vi que algumas cidades foram completamente destruídas, né? Não sei se vocês estão acompanhando isso. Então, existem alguns lugares existem cidades que vão precisar ser completamente reconstruídas. Eu perguntei pra minha esposa, vamos construir no mesmo lugar? Ou as pessoas vão entender que o mundo mudou e a gente precisa mudar algumas coisas? Pra gente já era. Previsão esse ano, 3 milhões de pessoas em migração climática só no Brasil. Já tá acontecendo. Mas e aí, a gente pode modificar algumas coisas para os nossos bisnetos terem chances no país, no planeta? Dá para modificar? Dá para modificar. O que eu posso modificar? Existem tristezas, por exemplo, a perda de um filho, que você vai ter que aceitar. Um término de um casamento, você vai precisar modificar você, quem você é, se reinventar. E ao mesmo tempo, a gente precisa de sabedoria para as duas coisas. Por quê? Porque vai ter momentos que você vai querer mudar o que você precisa aceitar e vai ter momentos que você vai aceitar aquilo que você precisa mudar. E o lance talvez seja a gente caminhar para não entrar nisso. Olha só, gerenciar emoções não é fácil, por isso que as pessoas vão para os extremos, né? Qual que é o extremo? Tá tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Entendeu? Essa coisa... a pessoa que acorda muito animada de manhã, eu já fico meio irritada. Tipo assim... Oi, árvore, bom dia. Eu penso, por que essa pessoa já acordou com tanta serotonina e eu não? Entendeu? Já fico meio assim. Em contraponto, a pessoa só reclama. Daqui a pouco ela tá deprimida. Daqui a pouco ela tá tendo crise de ansiedade. Ela também vai vir pro adoecimento. A gente precisa buscar o equilíbrio. Buscar o equilíbrio é aprender a gerenciar emoções. Buscar equilíbrios é saber, agora eu tô triste. E agora? Agora eu tô feliz. Agora aconteceu uma coisa legal. Hoje eu tava vindo pra cá pensando que amanhã eu vou pra natação, tô fazendo natação aí. E aí eu tô naquela fase empolgada, sabe aquele momento que você começa uma atividade física nova? E aí eu já tava assim, nossa, mas vai ser um dia tão legal porque eu já vou começar o dia fazendo natação. Olha só, é essas expressões pequenas que a gente tem emocionais que faz tá bom e tá ruim. E a gente precisa caminhar nessa sabedoria, vamos dizer assim.